Olá, caros alunos, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma semana de trabalhos e hoje na nossa aula de matemática a gente vai ver um pouco sobre problemas envolvendo porcentagem, tá certo? São cálculos de multiplicação, envolvendo um pouco de divisão e um pouco de raciocínio lógico e interpretação. Então, prestem bastante atenção, fiquem atentos às explicações e ao final da videoaula tentem responder as questões propostas que estarão aqui no grupo, tá certo? Então, vamos lá para a nossa videoaula de hoje. Então vamos lá para os nossos problemas com porcentagem. Eu listei aqui vários exemplos de problemas com porcentagem. Fiquem atentos ao passo a passo dos métodos de resoluções, tá certo? Precisa seguir essa sequência, entender e interpretar para que chegamos na solução do problema, tá certo? Vejam como resolver. Vamos aqui para o primeiro problema. Numa classe de 40 alunos, 6 foram reprovados. Qual a taxa de porcentagem dos alunos reprovados? Vamos calcular a porcentagem referente a 6 alunos reprovados numa turma de 40, numa quantidade de 40. Primeiramente, a gente faz o quê? A gente vai montar aqui um esquema. 40 corresponde a 100% da quantidade de alunos. Na turma tem 40 alunos, então é 100%. Por isso que tem esse 100 aí. E 6 foram reprovados, mas eu não sei a taxa de reprovação. Então, nesse caso, eu vou usar uma variável. Eu estou representando aí por x, que é o valor que a gente vai descobrir, tá certo? Em seguida, a gente monta a proporção de 40 está para 100, assim como 6 está para x. E vamos usar aquela regra que a gente aprendeu nas proporções. Da propriedade fundamental das proporções. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, fica 40 vezes x, que são os extremos, 100 vezes 6, que são os meios. Então, 40 vezes x é 40x, 100 vezes 6 é 600. Usando a regra das equações do primeiro grau. Eu quero o valor de x, não é de 40x. Então, eu tenho que passar o 40 para o segundo membro. O lado esquerdo aí é o primeiro membro e o lado direito da igualdade é o segundo membro. Se ele está multiplicando x, ele vai passar dividindo. Então, fica 600 dividido por 40, x é igual a 15. Portanto, a taxa de alunos reprovados é de 15%, tá certo? Então, temos que seguir essa sequência de resolução para chegarmos na solução do problema. Não é difícil, vou fazer aqui vários exemplos para que fixe a melhor ideia. Um feirante observou que, em cada 75 laranjas, 6 estavam estragadas. Qual a taxa de porcentagem das frutas estragadas? Mesma coisa, vamos calcular 6. Vamos calcular a porcentagem correspondente a 6 frutas de 75. Então, montando aqui o esquema, 75 é a quantidade de fruta, então é 100%. E 6 são a quantidade de frutas estragadas. Vai dar quantos por cento? Não sabemos. Então, representamos por x. Montando a proporção, 70 está para 100, assim como 6 está para x. Fazendo a multiplicação, 70 vezes x e 100 vezes 6. 75x, 100 vezes 6 é 600. Como eu já falei anteriormente, nós queremos o valor de x, não de 75x. Então, vamos passar o 75 para o segundo membro. Ele está multiplicando, ele passa dividindo. Então, 600 dividido para 75, x vai ser igual a 8. Portanto, a taxa de frutas estragadas é de 8%, tá certo? Segue o mesmo raciocínio. Vamos fazer mais exemplos. Um produto custa R$400 e é vendido por R$520. Qual é a taxa de lucro? Primeiramente, vamos calcular o lucro. Se era 400 e passou para 520, o lucro foi de quanto? 520 menos 400, de R$120. Então, eu vou calcular, fazer o cálculo em cima de R$120, que eu quero apenas a taxa do lucro, tá certo? Montando o esquema, 400 era o valor total, então é 100%, e 120 foi o lucro. Eu não sei qual é a taxa de porcentagem, então a gente coloca x. Armando a proporção, 400 está para 100, assim como 120 está para x. 400 vezes x e 100 vezes 120. Lembrando que a multiplicação é na diagonal aí, tá certo? Produto dos meios igual ao produto dos extremos. 400x, 100 vezes 120 é 12.000. Então, o 400 passa dividindo. 12.000 dividido por 400, x é igual a 30. Portanto, a taxa de lucro foi de 30%, certo?
Mais um exemplo. Numa turma de 30 operários, faltaram 12. Qual a taxa de operários presentes? Observe que ele quer os presentes, não vai calcular a porcentagem em cima de 12. Vamos calcular em cima de quanto? Então, 30 menos 12 é igual a 18 operários presentes. Então, vamos fazer o cálculo em cima de 18. Os 30 operários é 100% e os 18 operários não sabemos a taxa, então a gente representa por X. Montando a proporção, 30 está para 100, assim como 18 está para X. Fazendo a multiplicação, produto dos meios igual ao produto dos extremos, fica 30x, 100 vezes 18, 1.800. Da mesma forma, o x passa dividindo em forma de fração, observe que aí tem essa barra aí, está significando uma fração. 1.800 dividido por 30 é igual a 60. Portanto, a taxa de operários presente é de 60%. Observe que não é tão complicado, não é tão difícil, só seguir o passo a passo no método de resolução. Mais um problema, as tarifas de ônibus foram majoradas, passando de R$ 1,60 para R$ 2,16. Qual foi a taxa de aumento? Primeiramente, vamos ver o aumento. Foi de quanto? Era de R$ 2,16, passou menos 1,60. Então, a taxa de aumento foi de 56 centavos, tá certo? Então, a gente vai efetuar os cálculos em cima de 56 centavos. Então, 1,60, que era a taxa anterior, era 100%. E o aumento foi de 56%, não sabemos a taxa de porcentagem, a gente representa por X. Montando a equação, R$ 1,60 é 100%, está para 100, assim como 56 centavos está para X. Também podemos ler 1,60 está para 100, 0,56 está para X, tá certo? Para efeito de cálculo. 1,60x vezes x é igual a 100 vezes 0,56, dá 1,60x e dá 100 vezes 0,56, dá 56 inteiros, tá certo, pessoal? O 1,60 vai passar dividindo, então 56 dividido por 1,60 vai dar 35. Nesse caso, a taxa de aumento foi de 35%, tá certo? Tá vendo? Como segue sempre a mesma sequência. Agora a gente vai ver um outro problema diferente, tá certo? Que nesse caso aqui ele já deu as porcentagens, ele vai pedir o valor real do número aí. Então, vai pedir o número, não a porcentagem. Numa classe foram reprovados 15%, ele já deu a taxa de reprovação, tá certo? Ele não deu a quantidade de alunos reprovados, ele deu apenas a taxa de reprovação que foi de 15% dos alunos, isto é, 9 alunos, tá certo? Quantos alunos havia na classe? Então, ele deu a porcentagem, que corresponde a 9%, mas eu não sei quantos alunos tinha na classe. Mas, diante desses dados, a gente pode descobrir como. Bora ver aqui o esquema. Nós sabemos que na classe é 100%, eu não sei quantos alunos tem. Por isso que eu vou usar X para a quantidade de alunos, que é o que está perguntando. Mas eu sei que essa quantidade de aluno na classe, ela corresponde a 100%, só não sei quanto é, por isso estamos usando X. Então, 100% está para X. Assim como os 15% corresponde a quanto? A 9%, que já está no problema. Tá aí, de 15% está para 9. Montando a proporção, 100 está para X, assim como 15 está para 9. Usando a regra das proporções, 15 vezes X e 100 vezes 9. 15x igual a 900. O 15 passa dividindo, então, x é igual a 60. Portanto, nessa classe havia 60 alunos, tá certo? Havia 60 alunos nessa classe. Nesse caso aqui, esse problema ele pediu uma quantidade real e não a porcentagem, porque já foi dada a porcentagem, tá certo? Tudo bem? Então, agora é com vocês, tá certo? Eu peço que revejam o vídeo novamente. Se precisar de outras fontes, pode procurar no YouTube, problemas com porcentagem, para enriquecer mais o conhecimento de vocês. Deixei algumas questões aqui no grupo, tá certo? São 10 questões, mas eu peço que vocês escolham somente 5, no mínimo 5, para me enviar. Podem ser 5, 6, 7, mas quem quiser resolver as 10, pode resolver as 10, tá certo? Mas eu quero que me envie no mínimo 5. Vocês escolhem aquelas que vocês acharem mais convenientes, que ficaram mais fácil
para você entender. Fica a critério de vocês, tá certo? Então vamos lá. Então, obrigado e até a próxima videoaula.